E olha, claro, vamos repercutir a nossa enquete do dia de ontem. Ela está travada, né? A partir de hoje pela manhã, já travada, não tem mais como participar da enquete do dia de ontem. Nós pedimos aqui qual o partido político que mais se enquadra com as suas expectativas. No Brasil temos aí 29 partidos políticos e nós pegamos aqui os partidos que participaram do último pleito, mais alguns partidos que a gente já sabia que tinham candidatos ou pré-candidatos para o pleito desse ano, 2024, e eu só quero ainda fazer reforçar o adendo que eu fiz ontem, porque no pleito que aconteceu na última eleição aqui para vereadores e para prefeito aqui na cidade de Timbó, nós tínhamos ainda o DEM como uma sigla, o número 25. Esse partido não existe mais. Houve a junção do DEM com o PSL, foi criado então União Brasil. E aí o DEM deixou de existir. E no número 25, nós temos o PRD. Inclusive o PRD tem diretório aqui na cidade de Timbó. O conhecido Juvencio Schlomp faz parte aí do PRD aqui da nossa cidade. Então, né, eu até peço desculpas aí por esse lapso. A gente não teve nenhuma votação no DEM, né? Mas nós temos o PRD com o número 25 aqui na cidade de Timbó. Então, já tem um partido com 170 afiliados aqui na nossa cidade, segundo a presidente aqui do diretório, e tem, por exemplo, o Juvencio Schlomp aí como um filiado desse partido aqui na cidade de Timbó. PRD, portanto, é o partido com o número 25 aqui na cidade de Timbó. Vamos lá. Olha, essa votação ficou da seguinte maneira: houve a votação começou a ferver aí, né? Ferver no sentido de começou a ser compartilhada, aí o pessoal começou a votar e começou uma disputa ali que a gente percebia entre o PL e União Brasil. O PL, que é representado especificamente pelo seu pré-candidato, o Flávio Bussi, e também pelo Jean Schitz, que é o presidente do diretório aqui na cidade de Timbó, e União Brasil, representado pelo Douglas Marchetti e também pela Gilmara Giotti, que a Gilmara que está no PSD. Esses foram os dois que ficaram disputando, e ora o União Brasil estava na frente, depois o PL, mas chegou um momento em que o PL disparou. E a disputa ficou a seguinte aqui na nossa enquete: PL com 45,2%, foi o vencedor da enquete aqui como o partido que mais se enquadra nas expectativas daquelas pessoas que votaram na nossa enquete. Com 27,4%, União Brasil, então, número 44. Na sequência, olha só, nós temos vamos pegar aqui, o Novo com 8,7%. Na terceira colocação, o Partido Novo com 8,7%. Na quarta colocação, o PT com 8,2%. 8,2% o PT como partido que mais se enquadra com as expectativas das pessoas. Depois, na sequência, nós temos o PP com 4,1%. Aí temos o PSD com 3%. Aí outras votações, outro partido então que não estava listado aqui, 1%. Nós temos o PSDB com 0,4%, que recebeu alguma votação, e ainda que recebeu mais um pouquinho de votação aqui, o PSC com 0,2%. Esse foi o resultado então da nossa enquete. A gente agradece, né, a mobilização que aconteceu aí do pessoal para votar, e de fato, né, o que acontece é meio parecido com o que acontece durante uma eleição, é a mobilização dos partidos, é a mobilização das lideranças dos partidos, enfim, é o que acontece no período eleitoral. Quando se joga aqui uma enquete, é isso que acontece. E eu só quero ressaltar aqui o seguinte: na semana que vem, nós estamos agendando uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura aqui da cidade de Timbó. Nós temos aí o Caleb do PT, a gente tem o Flávio Bussi pelo PL, a gente tem o Douglas Marchetti pelo União Brasil, nós temos também o Guilherme, o Tucci, né? O Guilherme Foucault Júnior pelo PP, que, né, filiado ao PP, estarão aqui, a gente está agendando. E o Márcio Elísio também. E o Márcio Elísio pelo Novo também, que inclusive já anunciou aí o Ivo Tix como um provável, como
candidato a vice-prefeito. Então, essas pessoas estão sendo contactadas, nós já temos confirmações de pré-candidatos. Então, cada dia da semana que vem, são 5, né? Cada dia da semana que vem, a gente teria aí, teoricamente, uma entrevista com esses pré-candidatos. Obviamente que os contatos estão sendo feitos, teve gente que não confirmou ainda, mas já temos confirmações. Então, nos dias, a gente fez uma agenda em ordem alfabética, né, por dia. Então, segunda-feira o primeiro em ordem alfabética, na terça-feira o segundo em ordem alfabética, para não ter nenhum tipo de eu queria ser primeiro ou não queria ser primeiro, enfim, ordem alfabética na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. As pessoas, né, estão sendo contactadas, os partidos estão sendo contactados, aqueles que confirmarem no seu dia farão a sua entrevista, aqueles que não confirmarem, então a oportunidade aqui de colocarem já, né, as suas pautas, enfim, está sendo dada para todos os pré-candidatos, de forma igual, com tempo igual, inclusive, vai ser dado aqui. E na segunda-feira, justamente o primeiro dia dessa série de entrevistas, na segunda-feira, já vão preparando a militância aí, já vão preparando, porque vai ter enquete sobre os pré-candidatos, a respeito dos pré-candidatos da Prefeitura de Timbó. A preferência do nosso eleitor, do nosso ouvinte, a respeito dos pré-candidatos à Prefeitura de Timbó. Então, na segunda-feira começa essa série de entrevistas, se houver confirmação. A primeira entrevista em ordem alfabética seria com o Caleb, do PT, né? Começa aí com C o nome dele? Sim. Com C, né? E seria com o Caleb do PT. Então já se entrou em contato, está sendo mantido contato. Se confirmar a entrevista, na segunda-feira seria com o Caleb. Se não confirmar, não será entrevistado ninguém na segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e assim por diante. Os 5 candidatos estão sendo convidados para essa série de entrevistas e na segunda-feira, então, tem enquete aqui no Repórter Cultura da preferência do nosso ouvinte a respeito dos pré-candidatos à Prefeitura de Timbó. Então, tá passado o recado. Semana que vem, entrevistas com pré-candidatos. Já repassado também o resultado da enquete. Nós vamos prosseguindo aqui com um giro de notícias. Uma cerimônia realizada ontem, quinta-feira, foi inaugurado o novo viaduto no quilômetro 7 da BR-470 em Navegantes e faz parte do lote 1 das obras de duplicação da rodovia. A estrutura atravessa a BR-101 e foi construída com um investimento de aproximadamente 25 milhões de reais. Essa inauguração contou com a presença de autoridades do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, incluindo o ministro Renan Filho e o diretor-geral da autarquia, Fabrício Galvão, além de outros representantes regionais. A verdade é que o lançamento da estrutura ficou em segundo plano. Com o caos registrado na última semana, depois do deslizamento de terra do Morro dos Cavalos, em Palhoça, o teor dos manifestos foi voltado para eventuais soluções no trecho. Para o ministro Renan Filho, é preciso fazer alguma coisa nesse sentido e a construção de túneis é a grande alternativa nesse caso. Para que a construção seja colocada no papel, é importante fazer uma reavaliação dos contratos em vigor entre a NTT e a Arteres, que é a concessionária do trecho. O custo estimado para fazer túneis na região do Morro dos Cavalos gira na casa de R$1 bilhão. O valor foi estimado pelo ministro e também, por isso, mencionou a necessidade de revisão da tarifa praticada pelos pedágios do trecho norte da BR-101, ou seja, estuda-se a possibilidade de aumentar o valor dos pedágios para fazer os túneis ali necessários no Morro dos Cavalos. Outro ponto abordado em meio às dificuldades e burocracias do local foi a situação envolvendo a reserva indígena da região. Há um impasse, já que é preciso fazer a demarcação do território indígena. O senador Esperidião Amin lembrou do tema e ainda justificou que não é um problema do executivo e nem do legislativo nesse caso. Esse impasse está com o judiciário, é o que diz aqui o Esperidião Amin, senador da República. Segundo ainda o senador, a Procuradoria-Geral do Estado, ainda em 2014, ingressou com uma liminar inviabilizando a demarcação do território. Inauguração, aí vem todo mundo para bater foto, inauguração aí do viaduto na 470, ultrapassando a 101, mas perdeu o brilho em função da necessidade de atuação do governo federal,
no Morro dos Cavalos, depois desse transtorno todo que foi gerado por lá, e a gente sabe que isso pode acontecer de novo, porque anteriormente já tinha acontecido isso também em outro trecho, e agora novamente essa situação, um transtorno danado, né, para a logística de transportes, que utiliza especialmente o modal de transporte rodoviário, e aí fica um transtorno só quando acontece esse tipo de coisa, bloqueando a principal rodovia de ligação entre o norte e o sul, né? E Santa Catarina aqui no meio, entre São Paulo, Curitiba e aqui o nosso estado, e também com o Rio Grande do Sul. Então, um transtorno muito grande. Túnel é a solução, já fala-se daí em aumento, né, das tarifas para que isso possa ser viabilizado. R$1 bilhão é a soma, não é pouco dinheiro mesmo. Agora vamos voltar aqui não para Timbó, mas a gente vai aqui pertinho em Blumenau, porque você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas ainda está repercutindo. O prefeito de Blumenau vai solicitar dados ao Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre células neonazistas aí na cidade de Blumenau, e a gente vai ouvir o próprio prefeito falando a respeito num vídeo que ele colocou nas suas redes sociais. Olá, Blumenau. Hoje quero falar de um assunto que tem me incomodado nos últimos dias. Todos nós, vocês e eu também, ficamos sabendo pela imprensa que Blumenau teria células neonazistas. Como prefeitura, enquanto prefeito, não fomos informados sobre o assunto pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos ou qualquer órgão do governo federal. Quando procuramos mais informações sobre o tema, não encontramos. Tudo o que se diz é que existe uma pesquisa, a qual desconhecemos. Tanto é que os portais de notícias que falaram sobre o tema não mostraram fotos de Blumenau, sempre de outros estados. Blumenau é uma cidade que ao longo da sua história tem recebido e abraçado aqueles que a procuram e migram para cá. Para tanto, quero comunicar à nossa população que estamos requerendo ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos e ao governo federal a pesquisa que aponta os números divulgados de células neonazistas em nossa cidade. Até para que possamos entender, esclarecer e combater os fatos, caso sejam comprovados. Acredito em Blumenau, acredito na nossa população e vamos continuar trabalhando para que a nossa cidade seja cada vez mais inclusiva e um lugar para todos. Deus abençoe sempre mais a nossa Blumenau. Pois é, vejam só, essa pesquisa do Conselho Nacional de Direitos Humanos aponta 63 células neonazistas na cidade de Blumenau. E, segundo o prefeito, não apontaram maiores detalhes, maiores informações. E aí lançam isso como notícia, obviamente que os portais muito interessados, né, em apontar aqui a nossa região como célula neonazista, em função, claro, que aqui nós temos um perfil mais conservador da população, mais apoiadores, né? Bastante apoiadores aqui na nossa região, por exemplo, do bolsonarismo, e aí a questão, o lado esquerdo do espectro utiliza essa situação toda para ligar toda a nossa região ao neonazismo. Isso pode ser uma tática, realmente, no sentido de só jogar no ar aí a narrativa, mas depois não ter como comprovar, e isso acaba indo para o espaço quando o prefeito, por exemplo, faz essa pressão. Corretíssimo o prefeito nesse sentido de buscar informação, porque de fato o que deveria ter acontecido é antes uma conversa com as autoridades ali da cidade de Blumenau para mostrar os fatos e aí depois fazer uma divulgação disso, depois de comprovado, porque é uma situação séria, é uma situação muito grave isso, né? E não pode ficar só no âmbito da narrativa e daqui a pouco o Brasil inteiro novamente apontando aqui a nossa região como uma região nazista, célula neonazista, enfim. Que esses fatos realmente sejam elucidados, que o prefeito tem toda a razão e que ele vá firme mesmo no sentido de esclarecer essa situação. Que acaba sobrando pra gente aqui, não queira, né? É Blumenau, é toda essa região aqui do Vale do Itajaí que acaba sendo prejudicada com esse tipo de narrativa. Eu não preciso nem falar que portais são esses, né? Não precisa.
Técnica de enfermagem recém-formada morre e marido denuncia suposto erro médico em Santa Catarina. Acompanhe com a gente este caso que aconteceu em Ibirama. Uma técnica de enfermagem recém-formado morreu no começo desta semana em Ibirama. O marido de Márcia Vichatier, indígena da terra Xoclém, diz que houve erro médico no hospital Dr. Valdomiro Colautti. De acordo com Assir Pripá, que é o marido da técnica de enfermagem, a esposa faleceu em decorrência de problemas ocasionados pelo esquecimento de uma gaze dentro dela durante uma cirurgia. A direção da unidade disse que não pode se manifestar sobre o caso. Casada e mãe de 3 filhos, Márcia precisou operar a vesícula dias após receber o diploma em dezembro do ano passado ainda. Durante o procedimento, a equipe descobriu uma lesão no fígado e parte do órgão precisou ser retirada. Cerca de 2 semanas depois, já em casa, a mulher de 34 anos começou a relatar muita dor na barriga e voltou a procurar atendimento hospitalar. Segundo o marido, os profissionais diziam ser inchaço e íngua por causa da cirurgia e prescreviam analgésico. Priprá conta que houve uma solicitação de exames de ultrassonografia e endoscopia. O casal decidiu pagar particular para não esperar no SUS. Quando o resultado saiu, em março, o documento apontou um corpo estranho, provocando uma obstrução gástrica. Márcia então voltou a ser internada para retirada do que o marido acreditava aí ser uma gaze. A permanência do material dentro dela provocou uma série de problemas, inclusive um quadro de infecção generalizada, é o que relata o marido. No último domingo, dia 14, a técnica de enfermagem, que sonhava em cursar uma faculdade, morreu, deixando os filhos de 6, 9 e 12 anos. Priprá, que é o marido dessa técnica de enfermagem, vai entrar com um processo judicial contra o Hospital Valdomiro Colautti. O Ministério Público Federal também foi informado do caso e afirmou que vai instaurar um procedimento chamado notícia de fato, que consiste em solicitar informações dos órgãos envolvidos e, de posse desses documentos, decide as medidas a serem adotadas. Questionada se existe alguma investigação interna, a direção da unidade hospitalar informou que não pode se manifestar sobre o caso. O hospital não pode se manifestar sobre o caso devido às questões éticas envolvidas, mas o fato é que um erro médico acabou ocasionando a morte dessa técnica de enfermagem que teve ali uma gaze esquecida, deixada dentro do corpo, né? Um objeto estranho deixado dentro do seu corpo. Aqui cabe, logicamente, né, a situação da família, nada traz de volta essa técnica, é um erro que ocasionou isso e a família vai atrás dos seus direitos agora e nada vai trazer a vida da técnica de enfermagem de volta. Né, a gente tem que avaliar as situações, quero colocar um contraponto aqui. O médico, né? O médico é um profissional que ele pode fazer 1001 cirurgias e procedimentos corretos, salvar essas 1001 vidas, mas um erro que ele cometer, ele, né, vem para Berlinda através desse erro, porque o erro é grave e acaba acontecendo esse tipo de situação, perda de uma vida. Para aquela família, para aquele círculo envolvido, não importa as 1001 vidas que o médico salvou anteriormente. Só vai importar a vida dessa pessoa que foi perdida de acordo com o erro dele. Então o médico é meio que um piloto de avião, não pode errar, né? Não tem uma segunda chance nesse sentido de corrigir muitas vezes o erro quando acontece esse tipo de erro aqui. Então, né, é essa situação, é isso, não tem muito o que falar a respeito. E o hospital, né, acaba também tendo a sua imagem arranhada por conta de um profissional que trabalha nessa instituição e também, né, a gente tem que olhar, olha o hospital lá, o Valdomiro Colautti, quanta gente atende todos os dias, quantas vidas são salvas todos os dias no hospital, mas obviamente que quando acontece um tipo de situação desse aqui, a repercussão é grande e realmente as medidas precisam ser tomadas. Aí são as medidas que o Ministério Público vai tomar e a Justiça vai tomar as medidas cabíveis. Daí, aqui eu concordo também, sou obrigado a concordar com você, mas também
O que aconteceu aqui nesse caso, tá? Reforça ainda mais a questão da qualidade dos atendimentos, principalmente no SUS, tá? Porque aqui nesse caso, essa mulher ficou 3 meses e 7 dias depois da cirurgia aí, com estas dores no estômago, indo para atendimento. Uma íngua, toma analgésico que vai passar, toma analgésico que vai passar, vai para casa, volta para o hospital, vai para casa, volta para o hospital. Se essa família não pagasse um exame particular, essa mulher ia morrer sem eles nem saberem qual que foi a causa da morte. E essa permanência do material dentro dela, como eu disse aqui, provocou uma série de problemas. Quadro de infecção generalizada, ela teve que voltar para a UTI, ela perdeu partes do estômago e do intestino por causa dessa infecção. O quadro avançou, foi para uma pneumonia, daí surgiu um edema cerebral. Então não é só aquele erro médico lá afastado, é todo o conjunto desse atendimento que muitas vezes é realmente negligenciado para a população. Olha só tudo que passou essa mulher, quanta dor, a família, né? Quanta agonia para saber o que essa mulher tinha. Afinal estava tudo bem, fez a cirurgia, depois piorou. E aí o hospital, a gente confia, né, no hospital, é o nosso porto seguro nesses momentos aí de doença, no momentos que a gente não sabe. E olha só, tudo que essa mulher passou, uma técnica de enfermagem, com sonhos, com família, destruídos, às vezes por conta de um mau atendimento. Eu não estou generalizando aqui, que a gente sabe toda a luta que esses profissionais passam aí no hospital, principalmente com superlotação, a população doente, os médicos, os enfermeiros doentes também, porque também são pessoas, são humanos, mas quando a gente para pensar um caso analisado, um caso isolado, olha só que situação, destruiu uma família. Muito bem, né? Isso que você está colocando também é um ponto bem pertinente, e aí cabe, né, a estrutura de atendimento, avaliar tudo isso. E a gente sabe que não é um caso isolado, esse caso dessa mulher aí na questão do atendimento. Muitas vezes são casos mesmo que acontecem rotineiramente. Por quê? Porque tem falta de profissionais. A gente sabe, se você pegar aqui os hospitais da nossa região, os hospitais estão com vagas e não conseguem preencher. Aí as equipes internas que estão trabalhando precisam trabalhar em excesso de horas, estão cansados também, mas enfim, é toda uma conjuntura aí que leva a esse tipo de situação. Realmente, né, não dá para avaliar isso como um erro de um profissional especificamente, mas teve todo um sistema que falhou para que essa pessoa ali viesse a óbito, né, por conta dessa situação, desse erro depois do esquecimento. Porque se tivesse sido verificado logo, se tivesse sido feito uma ultrassom logo e tivesse sido retirado logo, isso já aconteceu, não é a primeira vez que acontece, esquecer, mas aí isso se verifica logo a situação, aí retira de lá, beleza, não chega a gerar infecção nenhuma e tal, a pessoa volta à sua vida normal, mas nesse caso aí, toda uma sistemática falhou e levou essa pessoa a óbito. E olha, nós vamos encerrando aqui esse giro de informação, porque repercutiram bastante, né, os temas que a gente trouxe para você, e nós vamos dando sequência daqui a pouquinho com o setor de segurança. Também tem o Arão Josino com seu ponto de vista. Olha,